E aí, galera, já estou no pique da aula anterior, vocês vão receber essa aula em dois momentos diferentes, mas eu já emendei aqui para aproveitar o gancho, né? Então, Reforma Protestante, parte 2. Para o extensivo muda o módulo 22, para o terceirão continua no módulo 11, beleza? Então, só para vocês ficarem ligados. Olha só, vamos lá para a gente avançar. Galera, então na aula passada, só para relembrar, né? A gente falou sobre a Reforma Protestante, falamos sobre a Reforma de Lutero, então tudo ali que a gente estabeleceu é bem importante para essa aula, tá? Vou fazer bastante referência em alguns momentos aqui para essa aula. A Reforma Protestante não parou em Lutero, tá? Então ele foi um dos primeiros grandes reformadores. Inclusive, uma parada interessante que a gente tem que ficar ligado. Na outra aula eu acabei extrapolando um pouquinho o tempo, né? Mas só para a gente ficar ligado, né? O Lutero ele é um cara que vem de dentro da própria igreja, né? Então isso foi um fator importante. E ele recebeu o apoio da nobreza. Isso também foi um fator importante, coisa que o Wycliffe e o John Hus anteriormente não tinham recebido, né? Só que aí as ideias de Lutero vão acabar, ó, se propagando e a gente vai começar a ter a reforma se espalhando aí pela Europa, principalmente, né? A gente não vai trabalhar todos os reformadores, tá, galera? Não tem como, assim, não tem também necessidade. Existiram outras reformas, existiram outros processos de reforma. Eu recomendo muito que vocês dêem uma olhada no capítulo, leiam, né? Ele vai citar outros movimentos de reforma ali, mas eu vou falar das três principais. Então, Lutero, Calvino e Henrique VIII, beleza? E aí depois vocês têm que dar uma olhada ali, porque tem algumas que volta e meia é citada. Vocês vão ver até nas questões ali, volta e meia é citada, tá? Então é legal vocês terem uma noção, beleza? Então vamos lá, Calvino, né? Galera, o Lutero, ele fez a reforma ali na região da que hoje é a Alemanha, né? O Calvino não. O Calvino, ele vai estabelecer a doutrina dele na região da Suíça, tá? Inicialmente ele estava na França, depois ele vai para a Suíça. O Calvino, ele inicialmente vai ser influenciado pelas ideias de Lutero. Só que ele acaba se afastando um pouco das ideias do Lutero, tá? Por quê? O Lutero estabelece a ideia de que a fé salva, somente a fé salva. Então é o elemento principal da doutrina luterana. Somente a fé em Deus salva a pessoa. O Calvino ele vai ser influenciado por vários elementos da doutrina luterana, mas ele se afasta com relação a essa ideia da salvação. Por quê? Para Calvino, tá? O que estabelece a salvação é a teoria da predestinação. Qual que é a lógica do Calvino, para quem nunca entendeu isso? A lógica é a seguinte: se Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente, ele sabe no momento que eu nasci, por exemplo, segundo a ideia de Calvino, se eu vou ser salvo ou não. Não quer dizer que Deus me predestina a fazer as coisas. Não é isso. Eu tenho livre-arbítrio. Na visão de Calvino, eu tenho esse livre-arbítrio. Porém, Deus sabe o que eu vou fazer. Deus sabe o que vai acontecer, Deus sabe as escolhas que eu vou fazer, apesar de eu ter esse livre-arbítrio, né? Então a ideia do Calvino é a seguinte: as pessoas elas são predestinadas à salvação ou não, né? E como que eu, Dalton, sei que eu estou predestinado? Na verdade, eu não sei, tá? Um dos elementos que podem me dar indícios, que podem me dar pistas dessa salvação pela predestinação é justamente a ideia do enriquecimento. Isso seria um sinal de que eu estaria predestinado à salvação, tá? É aí que se cria a ideia de que o enriquecimento ele pode ser um sinal, pode ser um indício, e a própria burguesia vai começar a aderir-se em massa, né? Principalmente, galera, na região da Suíça. Lembrando que a Suíça já era uma região muito importante economicamente falando, porque era lá, desde o período da Idade Média, que a gente tinha algumas instituições bancárias, por ela estar protegida pelos Alpes, aquela coisa toda, né? Os caras preferiam fazer e estabelecer os bancos lá, enfim. Né? E também a Suíça estava dentro do Sacro Império, né? Então, olha só o contexto que a gente está falando ali. Essa teoria calvinista do enriquecimento vai acabar, para muitos historiadores e sociólogos, criando uma noção que vai ser importante depois para a ideia do surgimento do capitalismo. A gente está vendo uma transição, na verdade, a gente está vendo a transição do feudalismo para o capitalismo. E muitos acreditam que essa teoria calvinista é um dos pontos aí primordiais para essa transição. Tanto é que tem um sociólogo aí bem famoso que vocês estudam, já estudaram, acho que com o Alan, que é um cara chamado Max Weber, que vai estabelecer esse princípio. Inclusive tem um livro muito famoso dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Como que essa maneira de ser do protestantismo calvinista criou essa lógica, né, do capitalismo, da acumulação, enfim. Por quê? Porque as pessoas acham que enriquecer, elas acham que acumular.
mas elas não podiam gastar à torta direito sua riqueza. Então a ideia realmente era um enriquecimento não como algo ostentatório, eu vou ostentar, né? Não, o enriquecimento como um sinal da salvação. E isso vai criar uma lógica, segundo o Weber, dessa acumulação. Eu trouxe um trechinho aqui para vocês entenderem. Isso aqui é um trechinho da obra do Weber, tá, galera? Só para vocês entenderem, olha só. À medida que se foi estendendo a influência da concepção de vida puritana calvinista, depois eu vou falar do que é esse puritano aqui, já explico para vocês. Isto é, não é isto. Naturalmente, é muito mais importante do que o simples fomento da acumulação de capital. Então, segundo Weber, muito mais importante do que ficar acumulando é o estilo de vida que vai se criar. Um estilo de vida baseado na acumulação de toda a lógica, né, de estabelecer o enriquecimento. A gente vai ter ali né, por exemplo, principalmente entre a burguesia, essa lógica, né, do acúmulo, enfim, então esse estilo é muito mais importante do que a própria acumulação em si, né? Mas vamos continuar aqui o que o Weber está falando. Ela favoreceu o desenvolvimento de uma vida econômica racional e burguesa. Era a sua mais importante e, antes de mais nada, sua única orientação consistente. Nisso tendo sido o berço do moderno homem econômico. Então, segundo Weber, é isso que vai dar origem a esse pensamento econômico que vai estar presente na transição para o capitalismo. Tem um filme, galera, eu cito ele assim, mas enfim, né? Só cito para dar exemplo, não é um filme que eu tenho que ver, né? Pelo amor de Deus, não, né? Mas já viram aquele desenho, o Fantasma de Scrooge? Scrooge, né? Que é baseado naquele livro do Charles Dickens, Os Três Fantasmas do Natal. Cara, vocês provavelmente já viram esse filminho, né? Inclusive é uma animação e o personagem principal é feito pelo Jim Carrey e tal. Aquele cara, não é falado isso no desenho, porque aquele desenho, teoricamente, é você para criança, né? Apesar dele ser bastante assustador. Mas para aquele cara, ele é um calvinista, né? Então vocês podem ver, o dia que vocês forem ver de novo, ou quem já viu lembrar, a lógica, né, da acumulação, o cara só pensa no acúmulo e tal. Claro que ali é feita uma crítica a essa ideia, né? Uma crítica bem séria a essa ideia. Mas. E bem, cara, ele tá bem, tipo, né, exagerado aquela ideia. Mas só para vocês entenderem como que funcionava um pouco dessa lógica, né? Tranquilo? Então, para a gente entender essa questão. No caso, o calvinismo vai se espalhar, principalmente entre a burguesia, né, por várias regiões ali da Europa, e aí eles vão acabar tendo variações e nomes diferentes, tá? Claro que não é totalmente igual o que eu vou falar agora a essa ideia do calvinismo original, porém as variações são muito pequenas, não vale a pena a gente ficar se atendo a essas variações, e a gente pode compreender que na França os calvinistas vão ser chamados de Huguenots. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar esse nome aí, principalmente quando vocês estudam invasão francesa aqui no Brasil colonial, né? Então, os Huguenots são os calvinistas franceses. Os calvinistas ingleses, eles são chamados de puritanos. Então, na Inglaterra vai ser um dos momentos mais importantes ali do calvinismo. Inclusive, falaremos disso na nossa próxima aula. Não sei se é a próxima, mas nas próximas aí que a gente vai falar de Revolução Inglesa. E vocês vão ver que o bicho vai pegar na Inglaterra legal, né? E os puritanos vão estar envolvidos nessa treta. No caso da Escócia, a gente vai ter os presbiterianos, tá? Também a gente vai ter calvinista presente na Escócia ali, bem forte, né? Então, o calvinismo é essa ideia que se estabelece por essa concepção econômica, beleza? Deixa eu ver nosso tempo aqui. Tranquilo, né? Fechou, galera? Vamos para a reforma na Inglaterra. Essa reforma aqui é massa também. Olha só para a gente marcar aqui uma coisa. A reforma luterana, a gente pode dizer que ela é uma reforma bem de cunho religioso, tá? Então, Lutero ele vai acabar estabelecendo uma mudança muito forte na religião. A reforma calvinista, a gente pode dizer que ela pega um cunho religioso forte de Lutero, então ela pega várias concepções luteranas, se afasta nessa questão da predestinação e ela tem um cunho econômico muito forte, né? Já a reforma inglesa, ela é uma reforma de cunho político, tá? Então a ideia é a questão política aqui da reforma, só para vocês ficarem ligados aí nas diferenças, tá? Então você vê que a reforma da Inglaterra é uma reforma bem, bem interessante para a gente entender essa treta política que estava acontecendo nesse momento da formação dos países, tá? Galera, aqui eu trouxe um pequeno resumo de coisas que a gente já viu e que eu vou a partir desse ponto, né? Então vamos lembrar que a reforma está ligada ao processo de centralização, tá? E aí nesse processo de centralização na Inglaterra a gente tem dois eventos importantes. O primeiro é a Guerra dos 100 Anos, que a Inglaterra não sai muito bem da guerra, né, não tem ali o que ela queria, os territórios no continente, enfim. E aí ela acaba, depois da Guerra dos 100 Anos, mergulhando numa guerra interna, uma guerra basicamente civil, né, quase, né? Que é a Guerra das Duas Rosas, em que duas famílias vão disputar o poder, a família Lancaster e a família York, tá?
Essa Guerra das Duas Rosas, ela é definida, a gente diz que tem a vitória Lancaster, porém eles entram num acordo e se estabelece uma nova dinastia na Inglaterra, que é a junção das duas famílias, inclusive, e a gente vai ter a dinastia Tudor, tá? A famosa dinastia Tudor. O primeiro rei dessa dinastia Tudor é o Henrique VII, que no nosso caso aqui não interessa pra gente, tá? No caso da reforma do Henrique VIII não interessa. Quem interessa é o filho dele. Se ele é o Henrique VII, quem assume depois é o Henrique VIII. E aí a gente tem uma questão que a gente precisa entender, que é a seguinte, tá? Olha só, vamos lá para vocês entenderem essa lógica aí que o bicho vai pegar agora. O Henrique VIII, ele herda, né, do pai dele ali, o Henrique VII, essa ideia de continuar o processo de centralização política na Inglaterra, que não estava ainda bem estabelecido. A Inglaterra está passando por vários momentos, né? Se a gente fosse voltar mais ainda, teve lá o estabelecimento da Magna Carta, que foi feito lá pelo João Sem Terra, né? Depois a gente vai ter a Guerra dos 100 Anos, depois vai ter a Guerra das Duas Rosas, então é um processo que está vindo. E o Henrique VIII é um cara que está estabelecendo essa ideia, né? Um dos elementos importantes era tentar controlar os focos de poder na Inglaterra. Então a gente vai ter ali nobreza, a gente vai ter ali burguesia e a própria igreja, tá? Então o Henrique VIII ele vai precisar controlar esses focos ali, vai precisar controlar esses focos de poder para conseguir centralizar o poder político nas mãos. O Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão, tá? Olha só o nome, Catarina de Aragão. Então ela é provavelmente de origem espanhola, né? Lembra que o reino de Aragão foi um reino que acabou formando a Espanha. E olha só que como o mundo é pequeno, né? A Catarina de Aragão, ela era tia do Carlos V, que era o rei da Espanha, o cara que mandava no Sacro Império, né? E que estava lá no Sacro Império ali, cara, tentando acabar com a reforma luterana. O que vai acontecer? A Catarina de Aragão e o Henrique VIII não têm filhos homens, né? Eles só têm filhas mulheres. E isso vai ser utilizado pelo Henrique VIII como um elemento para pedir anulação do casamento que ele tinha com a Catarina de Aragão com o Papa, né? Então ele manda uma carta ao Papa, falando, preciso da anulação do casamento, porque isso coloca em risco a nossa dinastia. Lembra que a dinastia Tudor tinha acabado de surgir, né? Henrique VII ele já era, o Henrique VIII ele era o terceiro, ele era o segundo, né? Só que o Papa, quando recebe a pedido de anulação, galera, ele tem duas possibilidades, né? Ou ele anula o casamento, agrada o Henrique VIII e deixa o Carlos V indignado, porque queira ou não queira, né? A Catarina de Aragão era pertencente à família real ali, né? A casa real da Espanha. Ou ele nega o pedido, deixa o Henrique VIII indignado e agrada o Carlos V. O que eles acham que o Papa vai fazer? O Papa vai querer ficar do lado do Carlos V, que é o cara que estava matando no peito uma guerra lá no Sacro Império. Então ele nega esse pedido de anulação. Quando ele nega esse pedido de anulação, o Henrique VIII usa essa negativa para pedir lá para aquele conselho, né, que a gente chama de parlamento até, mas era um conselho de nobres, falando o seguinte, a igreja está interferindo nas questões políticas aqui na Inglaterra e colocando em risco a existência da dinastia Tudor. Tá? Os nobres aceitam esse pedido do Henrique VIII e aí ele acaba em 1534 aprovando o que a gente chama de ato de supremacia. Tá? Então, o ato de supremacia é o ato em que oficialmente a Igreja Católica é expulsa da Inglaterra. Ele estabelece a igreja anglicana, tá? Ele consegue se separar da Catarina de Aragão e casar com a Ana Bolena, que é essa que está aqui, ó, do meu lado, né? E ele estabelece o que? O poder do imperador não, é o poder do rei sobre a igreja. Então, o chefe máximo da igreja anglicana passa a ser o Henrique VIII. Esse é um passo importantíssimo no processo de centralização política, porque ele tira a igreja da jogada, consegue se tornar líder máximo ali da nova religião anglicana, né? E dá um passo maior ainda para acumular um poder muito grande nas mãos. Além disso, ele confisca terras e bens da Igreja Católica na Inglaterra e divide isso para nobres e burguesia, enfim, aumentando ainda mais a rede de apoio dele. Então, galera, politicamente foi uma jogada muito inteligente do Henrique VIII ter feito isso, tá? As questões religiosas, elas ainda continuam muito parecidas com a Igreja Católica. Até hoje essa religião existe, né? Toda a sua forma aqui existe até hoje.
Quem já viu aí os casamentos, teve o último casamento agora da Inglaterra, que foi o casamento, eu sempre esqueço, é o do Harry, né? Com a Meghan. Agora não, faz um tempinho aí, né? Faz uns 2 anos aí. E quem viu o casamento, quem acordou para ver, ficou lá vendo e tal, viu que é muito parecido com a Igreja Católica, só que era um casamento anglicano, tá? Então as práticas religiosas é muito parecido e tal. Inclusive vários bispos, padres viraram anglicanos, né? Então, né, outros acabaram sendo expulsos e saindo. Mas muda alguns pontos. Primeiro, né? Não é mais o Papa que é o líder, é o próprio rei. E outro que é uma religião que permite divórcio, né? Então, permite estabelecer o divórcio. O Henrique VIII vai levar isso bem a sério. Ele vai se divorciar 5 vezes, se eu não me engano. Ele casa 6 vezes, né? Então, ele vai levar bem a sério essa ideia, né? Então, ele se separa da Catarina de Aragão e casa com a Ana Bolena. Mas depois a gente volta a falar disso, tá? Quando a gente for falar de Revolução Inglesa, a gente vai voltar a falar dessas tretas aí do Henrique VIII e tal, e ver como é que isso aconteceu. Beleza? Galera, isso aqui é o mapa, então, da reforma, né? Então, percebam ali, ó, Lutero bem concentrado na região do Sacro Império, né? Pegando as regiões ali, ó, Finlândia, Noruega, Suécia, Estônia, Letônia. A reforma anglicana bem localizada na Inglaterra mesmo, e alguns focos na Irlanda. E a reforma calvinista se espalha aí bastante, né? Ela vai tanto ali para a região da França, Holanda, Escócia, Inglaterra, pegando regiões do leste europeu ali, então ela se espalha bastante, até porque ela era uma religião muito ligada à burguesia, enfim, né? E o catolicismo, que está com essa cor aí amarelo, sei lá que cor é essa, é, ela vai acabar sendo muito forte ainda na Europa, né, mesmo com os processos de reforma, e principalmente nas regiões ali mais importantes que a gente vê que não vai ter um efeito tão forte da reforma. A região que atualmente é da Itália é um domínio da igreja muito forte, e a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha passam a ser ainda é, regiões com poderio católico muito forte, tá? Aí a gente pode pensar, a igreja vai aceitar isso de buenas, de boinha, e não vai fazer nada? Óbvio que não, né, galera? A gente vai ter a reação da igreja católica que a gente chama de contra-reforma. Então, uma reação contra a reforma protestante. O que acontece? Essa contra-reforma, ela vai se dar não em único momento, ela vai se dar ao longo ali do momento que a reforma está sendo feita. Então, a reforma começa em 1517 com Lutero e ela vai até a metade ali do século XVI, né? Então não é um negócio rápido, ela vai se espalhando, vai tendo adesão e tal. E a igreja vai tentando conter isso, tá? Como que ela faz para conter isso? Quais são as reações da igreja na contra-reforma? Primeiro, um dos grandes elementos da reação da igreja é a fundação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola. Não quer dizer que a companhia foi criada para a contra-reforma. Não, tá? Ela foi criada até com outros objetivos, mas ela foi usada pela Contra-Reforma, porque é justamente a Companhia de Jesus que vai acabar sendo mandada para outras regiões do mundo para tentar promover um processo de catequização e aumentar ali os adeptos da religião católica, né? Então a gente vai ter ali regiões asiáticas, africanas e principalmente aqui na América de influência da Companhia de Jesus. Essa companhia que até hoje é uma companhia que existe, é uma companhia forte, e vamos lembrar que o Papa é jesuíta atualmente, né? Então a companhia foi criada lá no século XVI, no contexto da Reforma, que até hoje é muito forte. No Brasil ela é muito forte, né? A gente tem vários colégios, várias congregações que são jesuítas, então a gente tem que ficar ligado nisso aí. Outra coisa importante foi a criação do index, tá? A palavra index do latim significa lista. Então, o nome completo está aqui, inclusive nessa imagem que está aqui do lado da minha cabeça, ó, lá em cima, Index Librarium Prohibitorium, tá? Quem não entende latim, vou traduzir. Lista de livros proibidos. Olha só como é fácil, né? Então foi criada uma lista de livros proibidos que a igreja considerava que eram livros que influenciavam o pensamento reformista, tá? Isso aqui é bem importante, galera. Vários livros foram proibidos, por exemplo, a Divina Comédia do Dante, né? Então livros que a igreja considerava que influenciavam esse processo de reforma, tá? Tem uma historinha, eu vou contar bem rápido para vocês, que eu prometi que essa aula ia ser um pouco mais rápida que a outra, que foi um pouco mais longa, que é bem famosa dentro da história, que é um livro chamado O Queijo e os Vermes, tá? Ele foi escrito por um historiador muito importante, Carlos Ginzburg, e esse historiador, ele pegou o seguinte, tinha um cara dentro da Itália que começou a ter umas ideias meio loucas lá, né? Um cara chamado Menóquio.
E ele começou a falar umas coisas meio loucas, tal. Ele era até um cara ligado à igreja, né? Ele não era clero, tá? Mas ele era um cara que ficava ali na igreja, e tal. Ele começou a falar umas ideias meio loucas, meio fora da casinha. Depois, se quiser, pesquisa na internet aí, que vocês vão pegar né? Enfim, um resumo do livro, é bem interessante, tá? E a igreja ficou com muito medo de que essas ideias do Enoque pudessem estar vindo da reforma protestante. Então ele foi preso pela Inquisição, ele ficou quase 2 anos sendo investigado e sendo tendo inquérito com ele, tendo depoimento, aquela coisa toda, né? Então um processo de Inquisição bem detalhado e o Ginsburg teve acesso a esse processo de Inquisição. O que acontece? A igreja não conseguiu descobrir de onde que vinham essas ideias, tá? Não conseguiu estabelecer relação do Enoque com a reforma. Só que o Ginsburg ficou, né? Tipo, como é que esse cara tinha essas ideias? E aí o Ginsburg começou a pesquisar e estudar livros que o Enoque podia ter lido naquela época que pudessem dar essas ideias para ele, né? Então, assim, é uma obra histórica fenomenal. Volta e meia ela é citada nas provas, né? Não precisa ler, ele cita para dar contexto e tal. Mas quem quer ler uma obra de história assim, ó, massa, né? Pô, quero ler um livro de história massa. Queijo e os Vermes. É um livro de história muito massa. Ele vai investigar quais livros o Menor pode ter lido e como ele teve aquelas ideias. Então é muito interessante, galera. Recomendo muito para quem quer ler uma obra nesse sentido, tá? Então a igreja, e o Menor acabou não dizendo que ele leu esses livros porque isso estava no index, né? Ele poderia ser punido pela Inquisição. Na verdade ele foi, tá? Já vou dar um spoilerzinho, mas eu não vou dizer como é que foi. Leiam para vocês saberem, tá? Mas ele não disse que leu porque tinha um index que proibia a leitura, né? Reafirmação da Inquisição e dos dogmas da Igreja, tá? Então a Inquisição foi reafirmada, como eu falei, ela vai continuar, e os dogmas da Igreja, né, que foram contestados pela Reforma, são reafirmados, santidade do Papa, os sacramentos, a ideia de salvação pela fé e pelas obras, tudo é reafirmado, e a gente vai ter também um concílio que é conhecido como Concílio de Trento, dura 18 anos, tá, galera? Então ele começa em 1545, termina só em 63, se a minha matemática não está falhada, e é um concílio que tenta reorganizar e readequar o clero, tá? Esse concílio de Trento é considerado por muitos um passo atrás que a igreja dá, né? Um dos únicos passos que a igreja dá para trás. Então, nesse concílio, eles tanto estabelecem a reorganização, a profissionalização maior do clero, como também é estabelecido a proibição da venda de indulgências. Então, a venda de indulgências foi um processo de deflagração lá de Lutero, é proibido através do concílio de Trento. Beleza? Galera, é isso, tá? Esse assunto é bem importante. Estudem esse assunto, leiam, como eu falei lá, o capítulo tem, ele cita alguns outros movimentos que é legal vocês saberem, tá? Mas é isso, tá? A essência é vocês entenderem isso, é um assunto que cai bastante, beleza? Eu vou ficando por aqui, ó, vi só 22 minutos, então compensa a outra aula que for um pouquinho maior, se vocês fazerem a média, as duas ficam aí com mais ou menos 25 minutos, tá? Então, só para vocês ficarem tranquilos. E até a próxima, tá? Valeu, galera. Até mais.